Então, vagas, compartilhamento de artigos, livros, é bem maneiro também. Fiquem à vontade, entrem, interajam, a comunidade é de todos, tá? Essa é a grande ideia. Então a gente tem uma novidade dessa vez, né? Tem transmissão ao vivo rolando no Facebook. Então, tá rolando ao vivo na página do Tear. Quem quiser compartilhar também, compartilha com a galera na página do Tear Coworking. No Facebook tá rolando aí uma transmissão ao vivo. Então a gente poder também, tem gente que tem compromisso e tal, acabou não podendo vir, mas a gente quer também passar isso aí pro digital e deixar um legado, quem quiser reassistir depois. Bom, falando um pouquinho aqui da Vila Digital, né, onde vocês estão. Quem não conhecia a Vila Digital, levanta a mão. Provavelmente a galera está chegando agora. Vila Digital, esse espaço que a gente está aqui, a gente tem o Tear Coworking nesse espaço, né, que faz parte do Workspace. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Tear, tem o Edu e o Márcio. Se quiser falar com eles também, é um espaço bem bacana. Conhecer, ver como funciona. Isso tem ajudado bastante a gente. Esse espaço de seja deles, bem massa mesmo, que apoia esse sentido da comunidade. E a Eduz, que é um trabalho que quiser bater mais papo sobre a Eduz, então um pouquinho sobre a Eduz. Tem a Marcinha também, se quiser falar um pouco sobre o TEAR, acho que é legal um pouquinho o pessoal está conhecendo. Bom dia, boa noite, todo mundo, né? A Eduz é uma plataforma de vendas para marketing digital. Nós temos nós atuamos em várias áreas, com foco na venda e conversão. Então, se vocês quiserem chega para lá depois, dar uma olhada e ver a nossa empresa aí, entrar no site, ver o que a gente produz. Estão todos muito bem convidados e bem-vindos a conhecer a conversão. Boa noite, pessoal. Eu sou o Márcio aqui do Tear, Workspaces. Só aproveitar para convidar vocês mesmo, quem quiser vir aqui passar um dia com a gente, conhecer, até mesmo no intervalo aí, acho que vocês vão ter uma pausa em algum momento, né? É só passar ali, ó, pelo Bion, virar à direita, chega no nosso salão do coworking mesmo. Esse aqui é o nosso salão, nosso auditório, salão de eventos, mas todo o espaço compartilhado do coworking está nesse salão aqui ao lado. Então ali a gente tem as mesas compartilhadas, as salas de reunião, as salas privativas, e todo mundo super convidado a fazer um day test aqui com a gente, passar um dia aqui conhecendo o espaço, é gratuito. Basta entrar no site do Tear, tear.ws, do Workspaces, tá? tear.ws. Só requisitar lá, tem lá, quer experimentar, reserva, vem, passa um dia aqui, conhece o espaço com a gente, conhece a vila toda aqui, vai lá, faz um tour de luz, conhece lá o pessoal da equipe do Will, enfim, a vila é aberta para todo mundo aí, beleza? Bom evento para vocês. Valeu, Marcelo. Show, gente. Primeiro eu queria agradecer muito os feedbacks de quem estava no meetup anterior, né? A gente soltou uma pesquisa de satisfação e a gente vai tentar mais casar o horário desse meetup, né? No meetup passado o papo estava bom, a gente acabou passando bastante aí do horário, mas a gente espera que isso não aconteça dessa vez. Então, feedbacks são sempre ótimos, então depois desse meetup a gente vai soltar uma pesquisa para vocês também. Compartilhem suas ideias, angústias, sugestões, críticas, elogios, enfim, é sempre muito legal ouvir de vocês para a gente poder ir melhorando cada vez mais. Até mesmo temas de bater um papo no próximo meetup sobre determinado assunto, um tema que não foi abordado, não foi explorado nesse meetup, enfim. Cara, fiquem à vontade mesmo, cara, o canal aberto assim para vocês falarem das sugestões, participarem, sugerirem, criarem eventos, super bem-vindo. A gente tem uma marquinha de construção do XOR, né? Já chamamos de XOR. E a gente, no meetup passado, a gente teve 2 palestrantes, né? Esse a gente também 2 talks. Mas a gente acabou tendo, por conta de agenda, por conta de a gente poder doar o conteúdo e contar, a gente acabou tendo 2 palestrantes homens no meetup passado, 2 palestrantes homens nesse meetup. E a gente tem uma comunidade muito equilibrada de homens e mulheres, quase 50-50 mesmo. E a gente quer equilibrar um pouco essa conta. Então, no próximo meetup a gente vai tentar fazer um talk, né? A gente vai tentar a agenda com o pessoal, somente mulheres,
E no próximo modelo, né, a gente quer adotar tipo 50-50, homem e mulher sempre, cara, da voz assim, e representatividade, a gente está tentando olhar para todos esses pontos e a nossa comunidade é muito balanceada entre homens e mulheres, a gente quer tentar equilibrar um pouco essa conta, né, então, na próxima etapa a gente vai tentar um talk só com mulheres e a gente vai tentar fazer os próximos sempre uma mulher e um homem para falar. Beleza? Quem não fez check-in? Só tem uma pessoa, você pode levantar um pouco, com bastante força. Depois a gente passa fazendo check-in, tá bom? Bom, passando a agenda rapidinho para vocês, a gente tem, acho que a gente está dentro do tempo ainda, a gente tem um talk aí com o Will, às 7h45, depois a gente tem às 8h15 um talk com o Rodrigo Lemos. O Will está aqui, o Rodrigo está lá. Depois a gente vai fazer um break no network, no café, a gente tem os trailers ali fora, cerveja também para quem quiser pegar aqui. E aí depois a gente vai fazer uma aula de conversa bem rápida sobre os temas que foram levantados aqui, que foram conversados, discutidos. E, cara, sempre roda de conversa é muito bom. Beleza? E no final a gente vai ter alguns sorteios, alguns brindes. E também, claro, a gente vai ter uma fotinha aí para a gente registrar esse momento do Meetup 2 do XOR. Bom, beleza, não quero estender muito. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Vou passar a bola aqui para o nosso amigo Will. E valeu, bom evento com vocês, boa palestra e valeu mesmo. Oi, gente, boa noite novamente. Como vocês sabem, meu nome é Will, trabalho aqui no Eduz, sou head de UX Design. Trabalho com o UX já faz uns 4, 5 anos. Eu vou explicar para vocês o que é isso daqui, antes que vocês perguntem. Eu fui no dentista sábado e ele aplicou uma anestesia que deve ter pegado algum nervo no meu rosto. Então, se eu falar meio torto, colocar isso aqui na cabeça enquanto eu estou falando, gente, é que tá doendo pra cacete. Você não vai desmaiar, hein, cara? Não, desmaiar não. Desmaiar. Então, eu coloquei um título bem, a gente brinca aqui na Eduz, que quando a gente faz uma coisa muito tendenciosa, muito marqueteira, a gente fala que é Herbalife, é a promessa. Então, nesse tal, eu falei, vou colocar um título bem Herbalife, colocar um bem promessa. Então, se o MVP está errado, eu vou provar que ele está errado. Justamente para você, dentro do seu íntimo, você pensa, pô, será que está errado, meu MVP? O que será que eu estou fazendo errado? A gente tem. O que será que eu estou fazendo errado? Eu queria mostrar para vocês algumas visões de MVP e como a gente desenvolve um MVP focado na direção certa e como a mudança de mindset em cima do produto pode afetar se o seu MVP vai ser bom ou se ele vai falhar. Então, para quem é mais lento, vou dar um overview rapidinho do que é MVP, que é o Minimum Viable Product. Então é você lançar, você ter a ideia do produto e você afunilar ele e tirar o máximo de coisas possível para lançar um mínimo, só que com um conteúdo bacana. Então é um produto em estágio inicial, que é para testar uma ideia, para você validar aquele produto. E se você faz um produto completo logo de cara, a chance de você ter um prejuízo, a chance de dar errado é muito grande, porque você não validou com o seu público ainda e você está com uma ideia lá e cara, o filho é sempre bonito para a mãe, né? Então, e isso envolve dinheiro, envolve investimento. Então, se você errar rápido, falhar rápido, você gasta muito dinheiro, né? Belezinha? Então, como eu disse, para gastar o mínimo possível com um produto rentável. Eu vou dar um exemplo de um aplicativo. Vira e mexe, chega uma pessoa com uma ideia milagrosa para mim e fala assim, pô, tem um aplicativo que eu quero fazer que vai resolver o mundo. Falei, beleza, quanto você tem para investir nesse aplicativo? Eu tenho 10 mil. Então vamos pensar assim, ó, que 10k é o capital que eu tenho para começar um aplicativo. Sei lá, não. E eu gasto 8 mil para construir ele. E 2 mil eu vou reservar só para propaganda, marketing, Facebook, ads. Eu vou usar esses 2 mil para impulsionar o meu aplicativo. Aí você faz o aplicativo. E o aplicativo começa a furar. Os resultados não vão vindo. Ou o seu aplicativo não tem aderência. As pessoas não estão usando. E aí, o que deu errado? O que deu errado no meu aplicativo? Eu vejo muito comum acontecer
fazer empresas pequenas e o pessoal que está começando nessa jornada de empreendedorismo começar uma caça às bruxas. Então, o produto está dando errado, mas porra, o desenvolvedor demorou 2 semanas para desenvolver um negócio lá, era ter liberado em 1 semana. Pô, mas a gente só investiu 2 mil em marketing, era para ser 5 mil na construção e 5 mil em marketing. E isso começa a desgastar a empresa. As pessoas que estão envolvidas nesse aplicativo, nessa iniciativa, começam a se desgastar. Porque toda hora fica culpando um, culpando o outro. E será que quem é realmente o verdadeiro culpado? Aí quando não se tem dinheiro, o aplicativo morre, a iniciativa morre. Porque, gente, de verdade, ninguém trabalha de graça. Se não tem dinheiro para você tocar a construção de aplicativo, ele morre. E quando tem dinheiro? Aí eles começam a colocar mais água dentro do balde, começam a colocar mais dinheiro no aplicativo, começam a colocar mais dinheiro, contrata 15 desenvolvedores e o aplicativo continua vazando. Então, peraí, então se eu aumentar o meu pessoal, aumentar a minha produtividade, não resolve? Se eu investir mais em produto, não resolve? O que está errado? Aí eu falo para vocês que é o foco. O foco das ideias estão erradas. Quando você fala em produto, quando você quer desenvolver uma solução, você só desenvolve uma solução quando você tem um problema. E você resolver um problema não é o bastante para as pessoas usarem a sua solução. Quem aqui já ouviu falar de um app de supermercado que faz você comprar as coisas com menor preço, sei lá, whatever supermercado você for? Já ouviram falar de produto assim? Quantos vocês veem hoje no mercado? Nenhum, porque não tem aderência. Quem já baixou um aplicativo de restaurante aqui no celular, no restaurante X? Quem tem iFood no celular? Por quê? Porque o foco não é você resolver o problema do restaurante que está querendo vender mais, é você resolver o problema das pessoas e matar a sua fome, entendeu? E foi nisso que o iFood entrou, é nisso que ele acertou e ele conseguiu resolver um problema. Porém, já falo desse cara aqui, porém, é muito difícil você fazer as pessoas aderirem a uma coisa que é nova, a uma coisa que elas não estão acostumadas a mexer. E eu tenho esse produtinho chamado Febreze. Febreze foi lançado em 1950, logo ali na época da Guerra Fria, lá nos Estados Unidos. 1950, desenvolveram um spray que ele engloba as moléculas do mau cheiro e elimina totalmente o mau cheiro de onde você aplicar ele. Puta ideia do caralho, né? Você aplicar, o que vamos fazer para validar esse produto? Os caras pegaram o pior caso, uma casa cheia de cachorro. Tinha uma mulher que tinha 50 gatos e 27 cachorros. Quem tem cachorro em casa aqui? Uma semana sem limpar seu cachorro, o que acontece? Putz, fica um inferno em casa, não fica? Imagina 50 cachorros. Então a casa da mulher cheirava caca de cachorro, caca de gato. Eles falaram, não, se o nosso produto é foda, vamos pegar o pior caso. Vamos pegar essa mulher aqui e vamos dar o produto para ela. Deram o produto para ela, ela usou uma vez. Retornaram uma semana depois lá. Ela estava usando o produto? Não. Por quê? Porque ela já tinha acostumado com o cheiro da caca do cachorro. Para ela, tanto faz. Ela não criou o hábito de limpar a caca dos cachorros. Então, o Febreze ele foi lançado e ele começou a ter uma queda muito grande de vendas, que era um produto com um potencial muito grande, só que não estava vendendo. E eles investiram em mais marketing, investiram em aditivos na fórmula, colocaram um cheirinho na fórmula, mudaram os preços, trocaram as prateleiras e não vendiam. E aí você fala para mim, Will, é o mesmo exemplo que você está falando do balde, né? Quando você tem dinheiro, você investe. E mesmo assim pode dar errado. E aí o que eles fizeram? Eles foram atrás dos hábitos das pessoas. Tinha uma pessoa que comprava o Febreze todo mês. Comprava o Febreze todo mês numa lojinha, num estoque lá numa cidadezinha pequena. E eles foram ver essa pessoa, por que ela comprava, qual que era a motivação daquela pessoa comprar o Febreze. E aí que é o grande pulo do gato. Se você pegar e falar assim, Will, isso não é fácil, é só chegar no meu cliente e perguntar como que ele usa, como que ele quer, que daí ele vai responder para você. Não. Gente, tem na cabeça de vocês,
o mais importante de um produto é aquilo que o cliente não te conta. Então, se você descobrir aquilo que o cliente não está te contando, é o primeiro caminho para você ter um aplicativo, um produto de sucesso. Então, sobre hábitos, você precisa conhecer o que as pessoas fazem. Como que elas fazem hoje? Se você tem um aplicativo que resolve um problema, como que elas lidam com o problema hoje? E aí eu tenho uma frase que eu tirei do livro O Poder do Hábito, que ele é muito interessante, que um hábito, ele não pode ser inserido ou ele é criado do nada. Ele pode substituir um hábito que a pessoa já tem, ou ele pode emergir de um hábito que ela já faz. Então, quem aqui conhece alguém que parou de fumar? Essa pessoa parou de fumar e não fez nada em troca do cigarro, ou ela colocou alguma coisa no lugar do cigarro? Não colocou uma balinha, alguma coisa. Sabe por quê? Porque se simplesmente ele tirar o cigarro da rotina dele, ele vai ficar com uma lacuna, e essa lacuna ele vai tentar preencher de alguma forma. E se ele não acha uma saída, ele volta para o cigarro. Vocês conhecem pessoas que tentaram parar de fumar e não conseguiram? E é hábito, gente. Se você não tem o hábito de você fazer certa atividade no seu dia a dia, não adianta. Quem já aqui já começou a fazer academia e parou? Sabe por quê? Está colocando com isso. Ou você troca alguma coisa. Eu não consigo fazer academia. Eu tenho que trocar o McDonald's por academia. Estou tentando. Então, os resultados que eu quero. Então, o que os caras do Febreze fizeram? Foram na casa dessa mulher, que eu comprava todo mês o Febreze, e em vez de perguntar para ela o que ela fazia e por que ela gostava, eles foram observar a rotina dela. Desde a hora que ela acordava até a hora que ela dormia. Pediram, lógico, para fazer isso daí, e eles viram que ela limpava a casa toda. Pô, mas o produto não era para eliminar o mau cheiro? Então, se tem um mau cheiro na casa, você passa lá, resolve o problema e beleza, né? Então, ela limpava a casa toda. E o momento que ela usava o Febreze era depois que ela limpava a casa. Por quê? Porque para ela era uma sensação de limpeza que ela tinha quando ela passava o spray. Então, na cabeça dela, se ela passasse o spray, ela ia ficar com a casa limpa por mais tempo. Então, a sensação dela de satisfação, depois de ter feito todo aquele trabalho, passar o spray e ver que aquele spray ele conservava o trabalho que ela fez dentro da casa dela, foi muito valoroso, e por isso ela comprava. Aí o Febreze mudou o foco do marketing deles. Em vez de um spray que elimina o odor, falou assim: ó, sua casa limpa por mais tempo. Estourou de vender e está ativo até hoje. O Febreze é da B&G, tá, galera? Empresa gigante. Então, essa sensação fazia ela comprar o produto. Agora, o que isso tem a ver com os produtos? Eu tenho um panorama muito distinto entre o que é um MVP e o que é um MVS. MVP, como eu já falei, é um produto viável. Você cria um produto, vende e abraça. É um produto para solucionar um problema. Ponto. O MVS, ele trata como serviço, é o mínimo serviço viável. E qual que é a diferença? A diferença é o modo que você vê as coisas, é o modo que você constrói o seu produto. Então, por exemplo, um quadro. Você compra quadro? Quem tem um quadro em casa? Você compra o quadro por quê? Você achou bonito. Você comprou o quadro por causa da sensação que o quadro te passa. Você olhar aquele quadro todos os dias te passa uma sensação. E é essa sensação que você comprou. Quando você compra a Coca-Cola, e você vê lá no comercialzinho, lá, família reunida, você não compra a Coca-Cola, você compra a sensação de estar junto com a sua família. Vocês estão vendo que é diferente? É um pouquinho diferente o foco. Você não está resolvendo o problema em si. Você está tratando como as pessoas pensam e como elas reagem de acordo com o seu produto. Eu estou sendo claro, gente? Eu falo rápido pra caramba. Vocês podem falar para eu parar. E esse quadro aqui? Esse quadro aqui foi feito para uma criança de 2 anos de idade. Deixa eu perguntar para vocês. Para a mãe dessa criança, um quadro do Van Gogh e o quadro da filha dela, qual que tem mais valor para ela? A filha. Dentre os dois, qual teve menos recurso e qual que teve menos, vamos dizer assim, capital investido para chegar no resultado? Por quê? Porque ele
está atacando diretamente a pessoa que está utilizando. Então, se você pensar que um produto ele é a personificação de um serviço, na hora que o seu produto começa a dar errado, você não vai caçar o desenvolvedor, você não vai caçar o marketing que está falando uma ideia que não está colando na cabeça dos consumidores. Você vai ver que o problema é que o seu produto não se adequa àquela pessoa que você está tentando vender. Talvez, se você mudar a pessoa ou simplesmente conhecer o que a pessoa está querendo e como ela reage com a solução que você dá, é muito mais fácil de você mensurar o porquê que o seu produto está dando errado ou o porquê dele dá certo. Tudo claro, gente? Então, tem um diagrama muito legal que eu gosto de usar em tudo que eu faço, que é o Hook. O que o Hook faz? O Hook, ele tem 4 etapas. Essa primeira etapa aqui, onde que é o laser? Aqui, ó. Essa primeira etapa aqui são os triggers. Trigger, gatilho. Quais são os gatilhos que você tem para aderir a um produto? Então você cria uma solução e você precisa que as pessoas entrem na sua solução. Quais são os gatilhos que você vai fazer para as pessoas entrarem nela? Ou é uma promoção? É um ticket? É uma promessa de uma solução de algum problema? Você fez essa pessoa entrar no seu aplicativo? Você passa para a segunda etapa, que é a action. Vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Instagram. Você entra no Instagram e tem uma foto lá de um amigo seu, você vai lá e curte aquela foto. Teve uma ação, não teve? Alguém aqui trabalha de graça? Não, né? Então tudo que você faz, gente, tudo que o ser humano faz, ele espera ter alguma coisa em troca. E aí você entra na terceira etapa aqui, que é a reward. Então se você curtir uma pessoa, se curtir a foto de uma pessoa, você espera que ela faça o quê? Que ela dê um feedback, que ela curta você de volta. E aí você tem a sensação de que você recebeu alguma coisa por aquilo que você deu anteriormente. Isso gera um comprometimento entre as pessoas. Então você gera ali um fluxo entre eu faço e recebo. Você faz e você recebe. Deu para entender? E depois disso você precisa renovar esse fluxo. Então você tem os triggers internos. Triggers internos. Quando você já está dentro da aplicação, dentro da solução, o que você vai fazer para as pessoas continuarem utilizando? Quem recebe aqui cupom do iFood? Sabe por quê? Porque você só vai abrir o iFood quando você estiver com fome. Mas quando der 4 horas da tarde, você não sabe se você vai querer tomar um café, alguma coisa, chega um cupomzinho do iFood lá, ó galera, vocês estão pensando em tomar café? Aqui um cupomzinho. Isso é um trigger interno. O trigger interno te leva para mais uma ação, te leva para mais um reward, e leva depois para você para um comprometimento. Depois você fica nesse ciclo. Então, se todas as etapas do seu produto, você pensar em todas essas etapas aqui, a chance de você ter sucesso naquela feature ou naquela proposta de solução é muito maior. Então, você tem que pensar, quando você pensa em serviço, você não pensa que numa solução simplesmente, você pensa que você está provendo um serviço para uma pessoa. Então, você precisa pensar em toda a jornada dela. Ah, o meu é fácil, é só eu ver quando o pessoal fez login no meu aplicativo e quando ela deu logout. Aí eu tenho a jornada dela, posso por tais telas, posso por tais fluxos. Mas é uma pessoa que está usando, né? É uma pessoa que está usando a sua solução. Então ela tem uma rotina. Quando ela usa o seu aplicativo? Quando você usa o iFood quando está com fome? De dia, de tarde, de noite? Então você precisa mensurar em quais pontos da rotina do seu usuário o seu produto está tocando e qual os pontos que você deseja atacar. Então, se você compreende que a rotina do seu usuário é essa, e como que eu descubro isso? Galera, estou observando. Vai para campo, vai para a rua, vai conhecer as pessoas e observe o que elas fazem. Pô, eu estou fazendo uma solução para bancos. Vai para a fila do banco, fica lá, rodando na fila do banco, o dia inteirinho. Vê o que as pessoas fazem, vê o que elas compram, vê quais são os hábitos dela. Se você descobrir um hábito dela que ela faz toda vez e você vê que isso é um padrão entre as pessoas, olha a chance de você atacar esse hábito e transformar esse hábito, esse problema, numa solução dentro do seu produto. Então você consegue ver os padrões e os hábitos da pessoa, visualizando, observando, indo a campo, sentado atrás de uma mesa de computador, abraço, meu querido, você não vai conseguir. E então, produto mais pessoas, eles não geram soluções,
eles geram sensações. Então, a diferença de você comprar um tênis da Nike cinza e um tênis da Adidas cinza foi qual você comprou no passado e que te deu a melhor sensação. Se você gostou mais de um tênis ou do outro, por mais que seja o mesmo preço, pode ser preços diferentes, você vai comprar aquele que te deu a melhor sensação. Estou errado? Quem aqui só compra Apple? Quem aqui só compra Nike? E então, a qualidade do serviço está altamente atrelada àquilo que as pessoas sentem quando você propõe uma solução. Resolver um problema, ok, a gente resolve problemas. Resolver o problema e as pessoas se sentirem bem com isso é o que faz a diferença. É o que faz você entrar numa loja da Nike ou numa loja da Adidas. As duas vendem um produto muito parecido. As duas têm uma qualidade absurda. Mas você escolhe uma ou outra dependendo da experiência e da sensação que você teve ao adquirir o produto deles. Um caso muito legal de sensações é o Disney World. Eu nunca fui no Disney World, morro de vontade de ir, mas eu li a biografia do Walt Disney e alguns livros relacionados à cabeça de como ele fazia as coisas, e é muito interessante que quando ele chegou para fazer o parque na Flórida, ele viu um matagal gigantesco que era pântano e jacaré. Na hora que ele falou, vou fazer um parque aqui, os investidores falaram, você está maluco, você está retardado da cabeça, aqui não vai dar nada. E ele criou um baita espaço, uma baita experiência. Então ele queria que todos os detalhes fossem muito bem cuidados. Então se você entra, por exemplo, no cenário do Aladdin, você vai pisar no chão, você vai ver que o chão é meio areioso, que o chão não é tão firme. Por quê? Porque ele quer que você tenha a sensação de estar andando nas areias da Arábia. Se é areia, se é, sei lá, trigo, se é qualquer coisa no chão, dane-se. Ele só quer saber a sensação que você vai sentir ao entrar naquele cenário. Você entra num cenário e vê que o chão é fofinho, se é feito com espuma, pena de ganso, whatever, que for mais barato. Mas ele cuida da sensação que você tem de pisar em nuvens na hora que você entra naquele cenário. Está entendendo que é um pouquinho diferente entre prover uma solução, resolver um problema e provocar uma sensação nas pessoas? E tem uma coisa muito legal que durante os meus estudos eu vi, e eu achei muito interessante, que empresas grandes não fazem MVP. Alguém aqui já comprou um MVP da Nike? Alguém aqui já comprou um MVP da Apple? Por que empresas grandes não fazem MVP? Porque tem muito na balança. Você fazer uma empresa pequena e lançar um celular, e o celular der errado, é muito menos prejudicial do que a Apple fazer um celular e o celular der errado. Concorda comigo? O impacto negativo no mercado é muito grande para uma marca gigantesca. Então olha só que legal que eles fazem. A Nike, eu vi eles fazendo isso. A Nike queria lançar um novo método de amortecimento nos tênis dela. Só que ela não tinha validado. Para validar, precisa jogar para o cliente. Para jogar para o cliente, precisa colocar o nome dela. Empresinha aí da Indonésia, por favor, coloca aqui meia dúzia de funcionários da Nike. Agora vocês são a empresa da Indonésia. Façam o tênis aí. Aí eles fizeram o tênis XYZ lá, jogaram no mercado e estourou de vender. Isso numa semana. Na outra semana, jornal: Nike compra a tecnologia da fábrica da Indonésia. Nossa, como a Nike é foda, né? Nossa, como eles compraram lá, descobriram uma tecnologia. Super por acaso, né? Nossa, o Google comprou uma empresa lá do Vale do Silício. Nossa, super por acaso. Então, gente, MVP é um risco que as empresas grandes hoje elas não querem cometer. Mas o Google lança MVP pra caramba. Por quê? Porque eles já têm uma cultura de lançar muitas coisas. Isso eu vejo. O Google Plus foi um fiasco? Foi? O Google morreu por causa disso? Não. Então, quando se tem um grande peso na balança, é muito raro você ver um MVP de uma empresa grande entrando no mercado. Normalmente ela é mascarada de alguma maneira, ou com um segundo nome. Quem já viu aqueles carros? Antes de lançar, o pessoal lança um carro todo envelopado de preto e joga na rua. Já viram um carro desse jeito? Eles não colocam marca. Por quê? Porque se esse carro quebra, e aí as pessoas passam e veem o guincho segurando um carro novo da Chevrolet, abraça, meu amigo. Só de ter aquela foto já representa um impacto negativo muito grande nas vendas.
E a grande diferença, finalizando aí, é que paramos de pensar em problema e pensamos nas sensações que as nossas soluções provêm para o cliente. E aí eu queria deixar vocês com uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão e tudo a ver com esse meio empreendedor, que é nada, não tem nada que é tão inútil do que fazer aquilo de forma efetiva, aquilo que você nem precisaria fazer. Já viram aquela história dos Estados Unidos e a Rússia indo para o espaço e construindo uma caneta que funcionava sem gravidade? E aí tem bilhões de estudos, eles fazem uma caneta que funciona, chegam para a Rússia e perguntam: e aí, ó, tem uma caneta mó da hora aí que funciona sem gravidade. Aí a Rússia fala: a gente usa lápis. Então, fiquem com isso, gente. Qual que é o papel do UX Design? É entender as pessoas e prover soluções. Então, se você tem um CEO que está com uma cabeça muito voltada para problema, tenta ver o seu usuário. Veja o que o seu usuário faz, o que ele come, quando ele acorda, quando ele vai dormir. E em cima disso, pegue o seu produto e veja qual solução você pode inspirar uma sensação boa nele. Belezinha, gente? Muito obrigado. A gente tem tempo para fazer 2 perguntas para o Will. Depois a gente vai ter um debate, a gente vai poder revisitar todo o assunto que o Will trouxe aqui na top, mas se alguém quiser fazer uma pergunta agora, já pode. Leva o microfone para ele. Consegui falar sem fazer careta, eu acho, né? O caso que você colocou entre a percepção de, por exemplo, uma Apple fazer a compra a Nike fazer a compra de uma tecnologia que ela desenvolveu lá e é lá o cara da Tailândia, da Indonésia, beleza, mas não é também a percepção da marca perante o usuário. Por exemplo, você colocou a situação da Nike e a situação do Google. No Google, ele já tem essa percepção de que o produto pode dar errado. Olha, ele está sempre em teste. O Gmail ficou com beta durante muito tempo. E só depois que deixa de ser. Não é o único jeito de você transcender isso dentro da marca? Depende muito da volatilidade do mercado. Por exemplo, você usa o Gmail hoje. O Gmail era beta. Funcionava. Mas qual que era o grau de fricção para você sair do Gmail e ir para o Hotmail, por exemplo? Muito pouco. Agora, se você comprar uma geladeira da Brastemp, por exemplo, você não vai comprar ela hoje e sei lá, semana que vem se quebrar já era, beleza. Valeu, falou, vou jogar no lixo. Então, depende do mercado. Então, quando eu falei que empresas grandes não fazem MVP, empresas que o produto delas são classificadas como bens duráveis, e essa é a percepção de qualidade que os consumidores têm dela como empresa, elas não tentam fazer esse tipo de eles não tentam assumir esse tipo de risco, entendeu? Então depende da volatilidade do mercado. Se é uma empresa de tecnologia que lança um produto, testa e vai embora, já era, beleza, você lança outro com menos custo, com menos esforço, já com outro nome, as pessoas gostam, beleza, ok. Agora se for um produto, vamos dizer assim, se for um mercado de bens duráveis, eu acredito que não é bem essa pegada. Mais alguém, gente? Mais uma pergunta, pessoal? Will, obrigado de novo, cara. Obrigado, gente. Você prefere esse filme ou tanto faz? Valeu, obrigado. Estou usando só para fazer perguntas. O check-in de quem não fez, a gente vai fazer no break, tá bom? Só para vocês segurarem um pouquinho no break, só para a gente fazer o check-in, que a gente usa ele para fazer o sorteio. Então é importante, se quem quiser ficar até o final também. Aí a gente faz o check-in e faz o sorteio. Beleza? Will, obrigado. Will, valeu, obrigado. Queria chamar também agora o Rodrigo. Uma salva de palmas, por favor, para o Rodrigo.
Obrigado. Rodrigão, o palco é seu que tá passando. Obrigado. Deixa a gente só instalar aqui, que acho que esse aqui é o passador. Pode puxar. É a diferença do MVP, né? Mas deixa eu ver se eu Deixa a sensação, viu? aqui rolou. Vou dar uma continuar aqui. Deu certo? Pode fechar, fecha, vamos ver. Fechou. Sucesso? Beleza. Pronto. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Prazer, muito obrigado pelo convite para vir aqui. Peço desculpas porque eu queria ter chegado mais cedo, mas a gente inventou de vir pela Dom Pedro, de Campinas para cá, então a gente pegou um trânsito terrível. Mas deu, depois a gente dá para a gente conversar depois desse bate-papo que eu vou conversar com vocês, onde essa aqui é a primeira vez que eu vou falar essa palestra. Então vocês são cobaias, que é um risco tremendo. Mas a vantagem é que parte dela é parte do que eu falei no UXConf em Porto Alegre. Então pelo menos tem garantia de que ela foi boa lá um pouquinho. Então metade tá bom, metade vocês me dizem depois. Porque se ela estiver legal, eu vou apresentar no TDC. Tá? Eu fico fazendo isso para ver, né, se eu preciso arrumar alguma coisa ou não. MVP. É um MVP aqui. Então vamos falar disso. Me apresentando rapidamente. Isso. Hoje eu sou gerente de UX lá no Banco Itaú. Há pouco tempo, eu estou há 10 meses, liderando um time de 18 pessoas, numa frente que a gente cuida de website pessoa física. Ou seja, se tem algum cliente aqui, pessoa física do Itaú, e reclama do website, vai cair comigo. Então podem reclamar para mim também. Tá? Então eu cuido disso lá. Não, você fica na sua, você não vai. Mas eu passei por várias empresas. Eu passei pela Samsung lá em Campinas. Trabalhei na Móvel também durante um tempo, cuidando. Nossa, eu estava na Móvel bem no momento que a Móvel comprou o iFood. Então, eu e meu time fomos os responsáveis em desenhar a primeira interface do iFood. Cuidei também de aplicativos infantis como Play Kids e passei também como PO, atuando não só como líder de UX, mas também como PO, onde eu trabalhava com as operadoras de celular. Ou seja, eu conheci todo esse mundo sujo de operadores de celular que nós sofremos. Passei pelo Venturos, né, instituto lá, trabalhei também na CIT, que foi onde eu fiz a virada de chave em 2007 para o universo digital. Antes, meu background em agências de publicidade, então eu fui diretor de arte, comi o pão que o diabo amassou em agências. Aí a gente vê a conexão com as pessoas que a gente fala isso. Né? Aí eu me salvei e saí de agência de publicidade. Não, mentira, tem agências muito boas. E aí, sou professor universitário, dou aula desde 2001 e não parei. Então vai dar mais de 15 anos aí dando aula em universidades, graduação e pós-graduação. Sou fã de Star Wars pra caramba, então tá aí, né? Se alguém gostar, temos algo em comum. E eu tenho um canal no YouTube chamado Design Team. Quem conhece o canal? Bom que a maioria não conhece, então são novos assinantes em potencial aqui dentro hoje. Muito obrigado, gente. Assinem o canal, entrem lá, deem curtir, critiquem, metem a boca, ou não, por favor. Né? Mas estejam lá, deem uma olhada nesse canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu acho que é bem importante e relevante, que é sobre nós, designers, e também sobre liderança em cima disso. E quando a gente junta o papel do designer e a liderança, a gente, querendo ou não, toca no assunto relacionado à maturidade de design das empresas e do mercado. Está tudo ali, no mesmo balde. E é importantíssimo, frentes como essa, momentos como esse, aqui em Sorocaba, para a gente poder discutir esse tipo de coisa. Porque o mercado e a mudança desse mercado está na mão de vocês. Então, só para eu entender, quem aqui é líder de design ou de alguma coisa? A minoria. Quem aqui é o pega para capar, é o sketch, é o InVision, é o wireframe do dia a dia? Vamos ver. Então, temos aqui, eu sou tudo, né? Eu sou líder, eu faço tudo. Eu vou começar falando para vocês, mas que eu acho que é interessante, essa temática que eu trouxe, ela é toda voltada para ferramentas. Meu pai é artista plástico. Eu cresci num ambiente de ferramentas, martelo, prego, parafuso, serra, tudo que vocês imaginaram. E eu acho que isso estimulou muito o meu viés em design. Porque eu acho que o nosso trabalho de design é isso.
Ou nós somos ferramentas ou trabalhamos com ferramentas constantemente. E essa conexão com ferramentas, eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala sobre quem nós somos e o que nós precisamos ser e o que nós precisamos olhar para o futuro, sendo ferramentas do mercado e trabalhando com ferramentas também. E para começar isso, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente fala sobre liderança de design. Eu, por exemplo, eu sempre sonhei em trabalhar como um líder de design. Eu construí isso na minha carreira, eu fui atrás disso. Mas nessa jornada de construção de liderança, eu pude perceber que líderes não existem se não existirem designers que justifiquem existir uma liderança. Entenderam a lógica? Tipo, não adianta nada eu ter um líder de design se eu não tenho um time que justifique a existência dele. Tipo, senão eu vou ser líder do quê? Senão eu vou ter maturidade de liderança em quê? Em nada. Ou seja, os times, os designers do high roll, os designers que estão ali construindo, entregando assets todo dia, são eles que vão justificar a existência de uma liderança. Eu, quando trabalhei em outras empresas, pouquíssimas e raras as vezes, eu tinha líderes de design. E eu tinha que me virar. Quando eu entrei no Banco Itaú, tem diretoria de design. Nós somos uma vertical gigantesca dentro do banco. Nós somos em 104 UX designers e 72 UI designers. Acho que é o maior time do Brasil, né? E é interessante porque quando eu entrei lá, eu falei, uau, eu vou ter um diretor, porque daí eu sou o gerente, eu tenho um superintendente e um diretor de UX. Olha que sonho! Mas o que eu percebi dentro da empresa é que quem vai fazer com que a maturidade de design exista, aconteça e faça acontecer dentro da empresa, não são os líderes, é o time, é lá embaixo. É o cara que está em contato com o desenvolvedor, com o PO, com o cara de negócios, com o cara de vendas, com o engenheiro, seja com quem for, passando o conceito e a ideia da importância de experiência do usuário. É a base que realmente vai construir e viralizar essa importância. Os líderes estão longe. Os líderes são importantes para olhar a carreira. Os líderes são importantes para desmatar o mato e abrir espaço para que os designers possam atuar cada vez mais. Mas quem vai realmente evangelizar o design são os designers. A galera que está desenhando o wireframe. Esse pessoal é que vai desenvolver a maturidade do design. Por isso, são os designers que justificam uma liderança de design. São eles que realmente vão mostrar que dá para se construir uma diretoria de design. São os designers do dia a dia. Dentro desse cenário, eu acho que é interessante a gente então parar para olhar quem são esses designers. Quem são esses designers que eu estou falando aqui, que são eles que justificam uma liderança? Vamos lá. Isso que é interessante. Como que o mercado vê designers hoje em dia? Júnior, pleno e sênior. É exatamente desse jeito, coletando, conversando com muitas pessoas, atuando como líder de design, que o mercado enxerga. O Júnior é interessante, que o Júnior, ele, apesar de estar no começo, ele é um canivete, ele é pequeno, mas ele tem que fazer de tudo. Ele tem que abrir lata e, dependendo do canivete, até martelar. Ele precisa parafusar, ele precisa serrar, ele precisa fazer um monte de coisas que necessariamente não deveria ser papel de um Júnior. O pleno é uma caixa de ferramentas rara, porque não existe, né? As empresas geralmente querem júniors ou sêniors. O pleno é aquela coisa que a gente não sabe para que tem, o mercado não consegue enxergar esse cara, é uma dureza terrível. E o sênior, o que é? O sênior é uma furadeira industrial que custa uma fortuna, que é interessantíssimo a empresa ter para falar que tem, colocar ali no canto e falar, olha que fantástica a minha furadeira, mas nem não sabe o que fazer com aquilo. E tá lá, aquela super furadeira. Então o mercado enxerga desse jeito. E aí, se a gente especificar ainda mais sobre o que é o dia a dia desses caras, olha só. O Júnior, ele tem que manjar de ferramentas, ele tem que manjar de código. Eu odeio quando me perguntam, designer tem que entender de código. Gente, para de perguntar isso, não precisa. Mas tem que manjar de código, ele tem que entender de métodos, ele tem que assumir decisões, constantemente tomar decisões, ele tem que pensar em estratégia, ele tem que cuidar da sua automotivação, ele tem que executar muito bem, ele tem que chutar, defender e apitar, e também, no final das contas, com todas essas exigências, ele só tem que entregar a arte mesmo. Esse é o papel do Júnior. E é assim que o mercado, muitas vezes, não vou generalizar, mas é assim que o mercado muitas vezes enxerga o profissional júnior. O profissional pleno, se ele realmente existir,
ele junta o que o sênior e o júnior faz e coloca tudo na mesma posição. É um cara híbrido, é o cara que está do lado de lá e um cara que está do lado de cá. E é aquela coisa que ninguém sabe se existe ou não. E o sênior? Bem, o sênior ele também trabalha com ferramentas, ele também trabalha com código, ele também é super especializado, ele tem que manjar de todo tipo de metodologia que você imaginar, ele tem que ter a automotivação, a comunicação, a paciência para sênior é muito requisitado, ele tem que ter uma gestão de tempo tremenda, ele tem que ter uma pseudo-liderança, que é um problema sério. Muitas empresas pensam que vão colocar líderes, mas querem um sênior. Ou pensam que querem um sênior e precisam de um líder. Então fazem a mistura e colocam esse profissional lá dentro. E também ele tem que ter esperança e resiliência. Sênior precisa ter esses elementos do ponto de vista do mercado. Tá certo isso daqui? O que vocês acham? Isso aqui que vocês enxergam mesmo? Sim, balancem a cabeça como feedback. Muito obrigado. Então, eu não errei na minha pesquisa e eu confirmo esses dados. O mercado enxerga nossos papéis e nossos níveis de forma bagunçada. E o pior é o tempo de evolução. O tempo de evolução de cada uma dessas fases é completamente também bagunçado. Além de não ser uma linha de crescente bem relevante, ela é uma linha bem horizontal. E o tempo desse que a gente vê aqui? Júniores de 1 a 2 anos. Você leva 1 ou 2 anos na sua vida no mercado como júnior. Se existir, se o pleno existir, ele pode ser uma eternidade. Né? Porque eu conheço plenos que estão há 7 anos como pleno e não conseguem evoluir. E se for sênior, ele pode virar sênior de 4 ou a 20 anos. Tudo vai depender do mercado que ele está. Ou seja, hoje em dia nós temos profissionais que com 3 anos de experiência já viram sêniors, ou ficam durante 20 anos esperando essa oportunidade. Olha a bagunça que é quando a gente fala sobre níveis de carreira. Dificílimo isso. E como é que deveria ser então? Como é que a gente arruma esse negócio? Como é que a gente estruturaria para que a coisa realmente funcionasse da maneira certa? Desse jeito. Na verdade, júnior, pleno e sênior deveria ser assim. O júnior, uma chave de fenda. Fundamental para um tipo de atividade. Sem uma chave de fenda você não consegue rosquear um parafuso. Ela é fundamental para aquele momento. Você não consegue fazer esse tipo de coisa com um martelo. Você não consegue fazer esse tipo de coisa com facilidade com um alicate. Você precisa de uma chave de fenda. É uma atividade única. É uma atividade ali concentrada, mas de forma perfeita, de forma muito bem entregue. O pleno, cara, o pleno ele já começa a trazer novas funcionalidades, novas características. Ele tem uma funcionalidade que pode ser única, mas ele já tem alguns elementos que trazem um aprimoramento da sua ação, como um controle de pressão, como esse alicate faz. Ele poderia ser um alicate comum, não, mas ele já tem alguns elementos a mais na sua ação, alguns elementos que o diferenciam de um júnior. E o sênior, como é que o sênior seria? O sênior, ele tem uma especialidade. Ele pode ter uma especialidade. Ele pode ser uma parafusadeira ou uma... Como é que é o nome? Parafusadeira ou furadeira. Mas ele também, ele pode ser mais móvel, mais flexível para ir em qualquer lugar. Ele tem uma flexibilidade também de não precisar estar toda hora conectado na tomada. Ele tem uma autoadaptação e também uma capacidade de se movimentar por projetos e ter um desapego tremendo em cima disso. Porque ele tem uma bateria de lítio, por exemplo. Ou seja, olha a diferença clara de como essas ferramentas têm suas características, suas personalidades, suas capacidades, suas funcionalidades, mas cada um no momento certo e na estrutura certa. E os elementos que compõem esses perfis? Esses daqui. O júnior, ele tem que sim ter um conhecimento básico. É fundamental, ele está começando no mercado, essa é a expectativa. O júnior, cada vez mais, ele é muito mais focado em dominar ferramentas. Júniors precisam, nesse momento inicial da carreira, dominar o máximo de ferramentas possíveis. Além disso, ele tem que conhecer técnicas de design, muito mais ali, sabe, mão na massa, no rally rola. Ele precisa, obviamente, tomar menos decisões. Ele é uma pessoa que está muito mais focado nas entregas do que nas tomadas de decisão estratégicas. Longe disso, não é um momento de carreira para ele olhar para esse tipo de coisa. Ele não deve, em momento algum, assumir riscos. Não é o momento, porque ele está muito mais focado no seu desenvolvimento de habilidades técnicas do que habilidades de soft skills. Isso é um processo.
Ele vai adicionar as soft skills, né? Que está na moda a gente falar disso. Mas agora é hora dele focar nas habilidades técnicas. Querendo ou não, e não é julgamento, o júnior, o profissional iniciante, ainda tem um apego aos seus projetos, porque emocionalmente ele está em desenvolvimento. Não que seja errado nem certo, é um processo de desenvolvimento. Nós encontrarmos profissionais que estão começando emocionalmente muito mais revoltados em querer fazer o design da forma mais correta possível. Vai precisar percorrer quilômetros para aprender que não é assim que funciona, mas precisa estar aberto para saber que precisa mudar, precisa desenvolver o seu coeficiente emocional em cima disso. Ele, obviamente, precisa de motivações constantemente. Por isso que o melhor ambiente para profissionais que querem começar no mercado são empresas onde estimulam muito mais outros elementos dentro da empresa, como ambiente de trabalho, qualidade de vida, lugares mais descontraídos, elementos não tangíveis como uma mesa de ping-pong, um lugar colorido, coisas desse tipo. É muito melhor para que um profissional que está começando topar virar uma noite comendo uma pizza do que um profissional que é casado, já tem 40 anos e não aguenta, porque se virar a noite vai ficar um mês se recuperando. E além disso, ele precisa constantemente desse tipo de motivação. O pleno, que é esse profissional que o mercado enxerga de forma bem complicada, ele já tem outras características definidas, e é possível definir, porque realmente ele é um híbrido. Ele está entre as duas posições, ele está em evolução. Ele tem sim um conhecimento em ferramentas, ele tem também um conhecimento técnico, ele também precisa dominar métodos, mas ele começa a tomar mais decisões. O pleno começa a desenvolver mais habilidades de assumir riscos. Ele começa também a trabalhar o desapego. Ele também trabalha em relação à estratégia e precisa, fundamental, começar a desenvolver a automotivação. Não depender das empresas e dos seus projetos que ele está tocando para se motivar. E aí a gente fecha com o sênior. Como o mercado precisaria olhar o sênior? O sênior ele tem que ter, sim, muitas vezes um conhecimento especializado. É fundamental que ele consiga enxergar para projetos, entender o problema, sem precisar de muitas informações. E se precisar, ele mesmo vai cavar para achar essas soluções. Além disso, ele tem que trabalhar completamente assumindo riscos e ter um desapego tremendo sobre os projetos. Essa é uma grande diferença, porque o balanço emocional que eu falei para vocês, nesse momento, pela quilometragem, o tanto que esse sênior apanhou, ele deve olhar os projetos como mais um projeto, com toda a qualidade possível, mas é mais um projeto. Caso o projeto morra no meio do caminho, ou o cliente enche o saco para mudar uma coisa que não deve ser mudada, porque o design fala que não é assim, mas mesmo assim muda, ele deve entender que existe um ecossistema em cima disso, e ele vai aceitar essa mudança, e não vai sofrer. Além disso, visão holística, gestão de pessoas, gestão de tempo e postura. A gestão de pessoas para um profissional sênior é fundamental começar a existir, porque o próximo passo é você deixar de executar e cuidar mais de equipes, olhar mais para as pessoas, pensar mais em como ajudar o seu time a desenvolver e menos olhar para as entregas táticas do dia a dia. Isso daqui é um mapeamento que, inclusive, eu capturei muitas informações da pesquisa da Saiba Mais, que eles apresentaram, inclusive, no XConf, e a gente pode achar na internet. São elementos que o mercado não enxerga desse jeito, mas nós, designers, precisamos desenvolver. Somos nós que vamos mudar o mercado, mostrando como realmente nós devemos atuar e como o mercado deve enxergar os níveis de júnior, pleno e sênior. Em cima disso, eu até trouxe alguns pontos que são fundamentais para esse desenvolvimento de maturidade do nosso mercado. Nós precisamos trabalhar com conhecimento. Designers sem conhecimento, sem estudo, sem ler constantemente, sem correr atrás de conteúdo, sem participar de eventos como esse, são designers sem argumento. Precisamos ter conhecimento para conseguir sentar à mesa da estratégia, à mesa de negócios e conseguir falar a linguagem de negócios. Para isso, conhecimento. Além disso, postura. Óbvio, estamos vindo de gerações diferentes, onde gostamos do design, colocamos o fone de ouvido e podemos isolar e trabalhar separadamente do resto das pessoas que não vão nos encher o saco. Precisamos mudar essa postura. Precisamos tirar os fones de ouvido e discutir e se comunicar constantemente com pessoas que não são design. Precisamos ter uma postura corporativa. O mercado exige isso. Chega do designer bicho grilo alternativo que não fala com ninguém.
Precisamos nos conectar. A postura corporativa é fundamental. O que se alinha com a questão da comunicação, a nossa linguagem. Não adianta nós falarmos o designês. Uma vez eu trabalhei com a Samsung num projeto onde um coreano decidiu simplesmente mudar o projeto porque ele achava que tinha que mudar o projeto. Ele acreditava que era assim. No primeiro momento eu argumentei com questões de experiência do usuário. Toda a nossa linguagem, todos os autores e todos os métodos que vocês imaginaram. É claro que o coreano não entendeu, ignorou e passou adiante. Ele só foi entender quando eu comecei a falar de números. Quando eu comecei a falar que a decisão dele ia trazer problemas financeiros para o projeto. A partir desse momento, eu comecei a ser ouvido. Ou seja, minha comunicação mudou, minha linguagem mudou para uma linguagem corporativa. Além disso, o desapego, como eu falei para vocês, projetos vão e vêm. Temos que estar aptos a aceitar os projetos que vão e vêm sem sofrer. Resolução de problemas. Reclamamos que toda vez temos que construir PowerPoint, sabe, keynotes para nossos chefes. Ok, isso é um saco, mas precisamos. Porque isso também faz parte de um problema. Somos designers, somos facilitadores e nossa capacidade holística é trabalhar ponta a ponta em todas as possibilidades dentro de uma empresa, e o que inclui Excel e PowerPoint. Além disso, a questão da parceria, quebrar as barreiras. Precisamos ser parceiros de desenvolvedores, da galera de negócios, da galera de venda, da galera de atendimento, seja quem for. Parcerias para que design possa ser visto como uma ferramenta importante dentro das empresas. Através dessas parcerias, quem sabe ganhamos um espaço nas mesas de discussões de negócios. E aí vem um ponto que muitas vezes a gente discute no mercado, inclusive lá no banco a gente discute muito. A maturidade de design. Como é que está a maturidade de design no mercado? Antes de falarmos sobre a maturidade de design do mercado, precisamos discutir através desses pontos sobre as maturidades de design dos designers. A maturidade de cada um de nós que estamos dentro das empresas. A partir do momento que a gente abraça esses elementos que compõem os nossos perfis e realmente vemos, esse é o júnior, esse é o prêmio, esse é o sênior, conseguimos então a trabalhar com a nossa maturidade individual. O que é fundamental para a gente ganhar espaço e o que? Justificar a existência de uma liderança dentro da empresa. E nesse ponto, eu trouxe para vocês um exemplo bem prático para a gente ver como é que a gente trabalha então com a maturidade de design. Como é que é ali no dia a dia? Como é que lá no Banco Itaú, por exemplo, nós trabalhamos na questão da maturidade de designers? Eu e minha equipe criamos então várias ações pontuais para a gente conseguir enxergar a individualidade de cada profissional e conseguir trabalhar com essa maturidade. Para começar, a gente usou esse conceito, um conceito chamado conceito FAR, onde é um conceito de desenvolvimento de times de alta performance, onde você trabalha com o desenvolvimento do mindset da equipe. A primeira coisa que quando eu entrei na equipe e a gente começou a trabalhar com essa maturidade foi o feedback. O elemento feedback ele é fundamental para o desenvolvimento de equipes e o desenvolvimento da maturidade dessas equipes. Porque pensa só, o que é o feedback? Feedback é você melhorar a sua comunicação. Feedback é você aceitar feedback. Feedback é você conseguir entender o produto e o projeto que você está, conseguir transmitir o que você está fazendo e conseguir ser legível e claro em cima disso. Ou seja, o feedback ele é muito completo. Então a gente começou a trabalhar com o feedback. Hoje, 9 meses depois, nós estamos no making. Nós já passamos pela formação de equipe e agora nós estamos dando o senso de importância que cada um dentro do time tem na execução dos projetos. E não vamos parar, porque isso é um ciclo. Nós vamos para o engajamento, vamos para a reinvenção, vamos abrir para encontrar novos talentos e vamos dar a volta de novo. Então hoje estamos no engajamento. Seguindo esse processo, uma das coisas importantíssimas que nós fizemos para o time, na prática, foi a simples e conhecida análise de SWOT. Desenvolvemos uma análise de SWOT adaptada para olhar para cada integrante do time, ou seja, o meu time tem 18. Nós criamos um SWOT para cada um dos 18. E em cima disso, o que a gente olhou? Primeiro, através de entrevistas one-on-one, onde eu e os outros líderes sentávamos com cada designer, nós mapeávamos vários comportamentos. E em cima desses comportamentos, preenchíamos esses elementos. O primeiro, quais são os seus potenciais? Cara, você é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem? Entrava ali.
Poxa, você é muito bom em resolução de problemas de forma prática e rápida. Entrava ali. Ok, esses são seus potenciais. Depois, o que você precisa demonstrar, já que você tem esses potenciais e ninguém está enxergando? Se você é uma pessoa que se comunica bem, por que ninguém está vendo isso? Então, como construir para que você possa mostrar que você é um bom comunicador? Pegamos os potenciais e colocávamos aonde ele precisava mostrar dentro do time. Além disso, quais são as oportunidades de crescimento? Bem, se você se comunica bem, tem espaço para se comunicar porque as pessoas não estão enxergando. Cara, e se você começar então a criar workshops de UX Café, seja o que for, com times de desenvolvimento, com o PO? Crie ações em cima disso. E, por último, reflita sobre as possibilidades de crescimento. Olha, em cima disso daqui, o que a gente conclui? Bem, concluímos que, cara, se você fizer esse tipo de trabalho minucioso, nós daqui 6 meses vamos conseguir pensar numa segunda estratégia, num mérito, numa promoção ou elementos desse tipo. Isso daqui é praticamente, não é uma avaliação de RH. Isso daqui é simplesmente um overview de quem é o designer e o que ele está mostrando dentro da empresa. Muitos, na hora que a gente sentava para conversar, falavam, cara, eu não concordo com esse ponto, eu acho que eu sou assim, assim, assado. Beleza. Alterávamos então o ponto e trabalhamos em cima do ponto que ele acreditava ser o real dele. Além da análise de SWOT, nós também fazíamos um outro mapeamento, um mapeamento métrico sobre o design, que é isso daqui. Quais são as suas habilidades técnicas? Quais são as suas metas de desenvolvimento e em que nível você está? Nível. Beleza, você fala que eu sou júnior. O quanto júnior eu sou? O quanto pleno eu sou? O quanto sênior eu estou? Conseguimos então, através de métricas, mostrar para ele como a empresa o enxergava, em que nível ele estava. A primeira coisa, um simples mapa de habilidades. Um questionário com mais de 80 perguntas, que era enviada para que o próprio designer respondesse sobre ele e também para que seus outros colegas de trabalho respondessem olhando para ele. Simples assim. Em cima desse mapa de habilidades, nós tínhamos 2 overviews. O primeiro, como ele se vê, o do lado, para vocês, esquerdo. O do lado direito, como ele é visto pelos seus pares. Em cima disso, a gente conseguia enxergar o gap de como, o buraco, de como ele estava, como ele pensava que ele era e como realmente ele é visto pelos outros. Em cima disso, a gente chegava, cara, beleza, olha, você fala, por exemplo, que a sua gestão é muito bem desenvolvida. Você toma posse disso, ótimo, mas os seus pares não enxergam esse tipo de coisa. Qual o plano de ação que a gente pode fazer, então, para que você possa desenvolver essa habilidade de gestão? Fácil, visualmente, claro, ele podia enxergar quem ele é e como está sendo visto. Além disso, dentro desse questionário também, nós criávamos metas dentro do time, criamos metas dentro do time. Aqui, como vocês podem ver, são as metas. As ferramentas de design, qual é o seu domínio sobre ferramentas de design, como você trabalha a sua autogestão, como você trabalha em ação e negócios. O que é em amarelo é de 6 meses atrás. O que é em azul, por trás, é o atual. Ou seja, conseguimos mapear, através da reaplicação do questionário, o processo de evolução do design. E ele consegue entender, através dessas metas, se ele está trabalhando bem ou não. Simplesmente dados, números. E nós extraímos de uma tabela de Excel e colocamos de forma gráfica. Nada mais do que isso. E por último, o que mais chocava os designers é isso daqui. Ok, o quanto pleno e sênior eu sou? Através do mesmo questionário, da mesma tabela de Excel, fazendo matemática básica, tirando média dos dados, isso daqui aparecia. Há 6 meses atrás, da barra verde, de pleno para sênior, ele era menos de 25%. E atualmente, esse é um gráfico real, de um dos designers do time. Agora, ele conseguiu uma evolução que ultrapassou 25%. Simplesmente abraçando o que nós mostramos no SWOT, mais as metas que nós trabalhamos em cima do time. Um framework simples, mas um framework de tangibilização do papel do design. Pegando aqueles elementos de como o mercado deve enxergar o design e trabalhando aqui, no dia a dia, com a liderança, justificando a existência de uma liderança de design. E isso é importantíssimo, porque no final das contas é assim que o designer vê.
Eu mostrei para vocês separado, mas é isso daqui que o designer recebe, dessa forma. Inclusive, aqui na parte de cima, tem até os 3 meses anteriores. A primeira aplicação da avaliação, a segunda vez da avaliação e a avaliação lateral. E agora nós estamos caminhando para a terceira fase das avaliações, onde é um plano de 1 ano. Para que no final das contas, a gente possa até justificar uma promoção para o designer. Mas isso daqui a gente bate ponto na tecla, não significa que isso daqui vai gerar uma promoção. Isso aqui é importante para você entender quem você é e o que você precisa trabalhar, não só dentro do banco, mas em qualquer lugar do mercado que você for. Você vai ter elementos, você vai entender quem você é. E dentro daquilo que eu falei do Junior, Pleno e Sênior, ele vai executar exatamente aquilo que a gente espera. Designers precisam assumir a maturidade de design em suas empresas. E a liderança, estabelecer crescimento individual para o coletivo. Precisamos ter designers que se preocupam com as suas maturidades, com seus elementos, com suas habilidades. E a liderança de design precisa olhar individualmente para cada elemento que compõe o time, separadamente. Não existe mais liderança de design de manada, de equipe completa. Eu olho para o todo. Não. Líderes de design precisam olhar individualmente para cada um dentro do seu time e trabalhar com seus perfis de forma separada. Eu digo que a partir do momento que lideranças de design começarem a fazer isso, são líderes de UX. Simplesmente estamos fazendo UX com times. Eu estou pesquisando, estou construindo uma persona, estou levantando elementos dessa persona e trabalhando em cima dessa persona para a sua própria evolução, para a entrega de um projeto. Que é, recapitulando, o time justifica a existência de uma liderança. Se vocês são designers que trabalham em um lugar que não tem líderes, saibam que vocês são responsáveis em construir alguma coisa que vai justificar ou você se tornar um líder ou um líder aparecer dentro da sua equipe. É dessa forma que a gente vai mudar o mercado e a maturidade do mercado, uma maturidade individual. É isso aí. Obrigado, gente. Falei pra caramba, né? Agora o quê? Perguntas? Perguntas. Vou começar então. Vai. Geralmente quem organiza e faz perguntas são as mais difíceis, né? Pega leve. Não, vai ser de boas. Com quanto tempo, mais ou menos, Rodrigo, você faz essa medição da evolução do designer? 1 ano, 6 meses, esse acompanhamento de como que ele está indo, né? Evoluiu, estagnou? Como que você faz essa comparação de evolução e utiliza? Se eu falar do framework, esse framework, na verdade, qualquer um pode aplicar qualquer forma de gestão de times que você imaginar. Nós pegamos esse. Mas esse acompanhamento, ele é mensal. É mensalmente eu e os outros, porque sou eu o gerente, 2 coordenadores e os 18 designers. Mensalmente, nós sentamos 1 ano a ano com todos. Porque não adianta nada eu estabelecer as metas e os desafios e não ter um acompanhamento. Eu vou ver o cara só daqui 3 a 6 meses? Então não adianta. Eu preciso ter um acompanhamento mensal da minha equipe. Dá trabalho pra caramba. A gente erra pra caramba, mas tem que ser feito. E aí a cada 3 meses nós fazemos esse ciclo gráfico, onde o questionário é reenviado, é respondido, é reavaliado e sentamos apresentando tudo de novo a cada 3 meses. Onde a nossa meta é 1 ano de acompanhamento. Para que daqui a 1 ano nós vamos pensar se esse framework ou se o nosso método de liderança precisa ser adaptado. Inclusive, esse framework, essa forma de liderar, essa forma de apresentar já vai ser mudada para o próximo ciclo do trimestre, porque nós coletamos feedback dos designers, onde eles falam, cara, eu gostaria de ver também uma avaliação assim, assim, assado. Aquele gráfico, cara, puxa, aquele gráfico é muito ruim, dá para adaptar, então nós também adaptamos o processo constantemente, ele é maleável. A primeira vez que nós aplicamos era uma loucura, a segunda vez já está mais interessante, mais estruturada, e a terceira vai ser bem melhor. E aí vai uma evolução, porque também é um trabalho colaborativo, onde eu incentivo a participação dos designers em discutir isso daqui. Então é um ciclo mensal, trimestral e anual. Beleza, Rodrigo? Cara, essas perguntas que você efetua,
Você altera ela todos os meses ou sempre as mesmas perguntas? Como que funciona isso aí? Nós temos as mesmas, mas adicionamos novas, porque eu preciso ter a base métrica para fazer o comparativo, né? Então, assim, do trimestre passado para esse, eram 70 perguntas, as mesmas. Agora, no trimestre anterior, adicionamos mais 10. Provavelmente para o próximo vai ter mais algumas a mais, ou adaptadas. Mas a base, para que eu não tenha uma variação métrica errada e comparativa, tem que ser a mesma, nesse caso. Então é a cada 3 meses. A cada 3 meses. Tanto que 3 meses atrás, as metas eram diferentes. As metas eram 5, nesse trimestre foi para 8. Para o próximo, provavelmente teremos 12. Até para fazer puxar o time para conseguir enxergar coisas diferentes. E eu tenho muita rotatividade dentro do banco. Então, por exemplo, eu tenho um time de 18, mas 3 meses atrás era 16. Eu ganhei mais 2 pessoas, mais 2 headcounts. Então, essas pessoas têm que entrar já num ciclo novo, mas também pegando o ciclo velho. Então, tem que fazer esse trabalho também, de serem as mesmas perguntas, pelo menos, sempre. Aí ele vai responder todos, então. Exatamente. Ele não volta lá para trás. Ele assume já as antigas mais as novas. Beleza, obrigado. Boa noite. Qual ferramenta do seu avaliação que você usa para fazer a gestão dessas metas? SurveyMonkey, para coletar as respostas, tabela de Excel, e no meu caso eu uso o Evernote para colocar todas as informações, questionários, entrevistas, one-on-one. Eu anoto tudo, parece aquelas, sabe, pessoas do tribunal que ficam datilografando, assim. Eu estou fazendo a escrivão ali, eu estou fazendo a entrevista com a pessoa e estou assim, coletando. Então, assim, é mais básico do básico do básico. Então, é Excel, PowerPoint, um lugar de pesquisa e notas, por exemplo, para conseguir colocar todas as informações e acompanhar. Nada fora do comum. Acho que tem uma lá no fundo também, tem uma aqui. Tem uma aqui. Oi? E quem é freelancer? Como é que ele vai conseguir fazer essa avaliação? Ele necessariamente precisa entrar numa empresa que faz essa avaliação, que tem essa preocupação em estar desenvolvendo, ou também como uma empresa que nunca fez isso poderia estar implementando? Ótimas perguntas, duas separadas. Freelancer, eu acho que você consegue fazer um mapeamento das suas habilidades sozinho. Só que é óbvio que o freelancer ele vai sofrer porque ele vai ter que ter um bom senso tremendo em cima do que ele está se autoavaliando e realmente o que ele tem que trabalhar. A gestão disso é complicadíssima. Acredito que seja possível. Nunca fiz e nunca vi um freelancer fazendo, mas vale um teste. Fazer uma avaliação fazer um SWOT próprio, pensando na sua carreira, né? Eu acho que é possível você levantar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a melhorar, quais são as oportunidades de mercado para o seu desenvolvimento e pontos de reflexão. Essa é uma autoavaliação crítica sua que é possível, mas difícil. E quando você, desculpa, mas assim, tudo bem, faz essa autoavaliação e como é que uma empresa vai reconhecer qual daqueles 3 que você colocou na apresentação? E tudo bem que às vezes ele pode não se identificar, mas ele vai ter essa categoria dentro dessa empresa. Como freelancer? Sim, por exemplo, ele vai ser contratado. Aí ele faz essa SWOT, se a empresa tem interesse em saber. Começa aí. É legal quando se você conseguir construir um bom SWOT, isso é um ponto de vista meu, pessoal. Eu acho que você consegue mostrar para a empresa numa entrevista com o RH. Para começar, o RH sempre vai perguntar: qual é o seu ponto forte? Tá aí, você já tem a resposta. Quais são os seus pontos a melhorar? Pô, eu fiz meu SWOT, eu sei qual é. E os valores que a empresa tem como importantes para designers? Poxa, eu sei quais são os meus valores porque eu mapeei quais são. Se eles se conectam com a empresa, estou contratado. Se não se conectam, próxima empresa. Então, assim, é um trabalho mais difícil, mas eu acho que é possível, a partir do momento que você tem esse senso crítico, alto senso crítico, bem aprimorado. Mas é um bom teste para ser feito. Para uma empresa que nunca fez ou que não tem uma liderança, é quase a mesma coisa que um freelancer. Eu dei essa palestra também a outra, que eu falo do framework, numa empresa que não tem liderança de design. E os designers se organizaram, o time se juntou e se organizou para fazer isso daqui sem líder.
Isso que foi legal, porque eles se movimentaram, lá em Campinas, eles se movimentaram para fazer sua autoavaliação, para conseguir se enxergar e ver como é que eles podem se desenvolver, sem o líder. Talvez com a construção disso, o próximo passo a empresa olha e fala assim: uau, precisamos de alguém que toque isso com vocês. Quem quer ser o líder aí? Não sei, acho. Próxima. Também. Bom, queria fazer uma pergunta, no geral, assim, em termos de, não só acho que de design, mas no geral, assim, em termos de carreira. Como você trabalha no psicológico das pessoas, que você fala assim, olha, você está trabalhando isso para chegar a um próximo nível, só que independente de promoção, não sei se consigo discussão, você precisa evoluir como pessoa, como carreira. Agora, se a promoção vai rolar ou não, isso daí, sabe? Como você trabalha esse psicológico? Porque acontece muito, tipo assim, as pessoas trabalham por metas, porque elas querem, pô, eu quero um profissional melhorar aqui, mas não é só isso, né? E o mercado também, tipo, estou trabalhando há 1, 2 anos aqui de júnior, mas tem uma promoção aqui para outra empresa, ou para pleno, daqui 2 anos já estou em sênior, o mercado está pulando muitas etapas. Como que vocês estão trabalhando psicológico pessoal para isso? Ótima pergunta. Eu tenho exemplos práticos disso no dia a dia, porque é óbvio que as empresas elas enxergam promoções e meritocracia de uma forma diferente como a liderança do design tem que enxergar. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a clareza e a transparência na comunicação de um líder para os seus liderados é fundamental nesse momento. Deixar claro para ele que o seu desenvolvimento não é vinculado ou de premiação ou de reconhecimento da empresa. Esse desenvolvimento é para a sua carreira onde for que ele esteja. Ele tem que ter essa mentalidade. Nós, designers, precisamos ter essa compreensão. Nosso desenvolvimento vai beneficiar as empresas que nós estamos, sim, mas principalmente nós mesmos, fora ou dentro das empresas. Precisamos assumir a responsabilidade em nossas carreiras e não esperar com que as empresas olhem para elas. A partir do momento que a gente assumir essa responsabilidade, tudo vai funcionar mais tranquilo, porque a nossa
você falou na palestra, eu acho que a percepção de conhecimento geral ela é primordial para você crescer como profissional. Usando exatamente a segmentação que você colocou. Não é um júnior que tem que saber as coisas, mas se você mais coisas, ele fica mais interessante, você consegue usar para mais coisas, apesar de primariamente ser para cortar as coisas. Então, todo conhecimento é válido. Tá? Falo nisso, eu que trabalho com computação de sistemas. Você conhecer o usuário, você entender ele, você entender como é desenvolvido, você conversar com quem dá suporte, tudo isso é válido. Porque não, você está no UX hoje. Exato. Então, eu estou achando a pior maneira possível, porque o cliente, você ouve o cliente reclamando na tua frente, né? É legal quando é por e-mail, você pode deixar ele no livro. É simples. Ignorar o e-mail, não, isso aqui, olha, eu vou meditar um pouco, vou orar, vou para Juliano Sal, sei lá, cara, não dá. Depois na hora que eu voltar, respondo. Na hora que ele está na tua frente, é pior. Mas e aí? Será que a experiência do usuário não é unicamente a hora que a gente está no usuário? É a hora que ele também está desenvolvendo. Então, tudo isso acaba sendo melhoria que a gente acaba implementando de maneira geral, dando legal, Renato. Mais alguém quer compartilhar uma experiência de trabalho? Como que é a empresa onde vocês trabalham? Qual que é o papel do esperador do design? É o cara que faz tudo? É o cara que é o cara que vende suíço? O cara que vende suíço é júnior. O salário dele não é dos melhores. O cara cobrado, como que é para vocês? Tem que cobrar. Pode ser anonimamente, tá? Não precisa falar a empresa. Então, eu não sou designer, eu sou dev, não tem muito tempo. E eu estou vindo nessas palestras de UX para ter uma autocrítica de o que eu faço. E eu penso nas coisas, sempre que eu faço uma tela, eu penso, putz, e eu trabalho do lado do Will e da Carla, e eles sempre falam, putz, como que ele chega nessa, eles fazem uma crítica consigo, como que ele chega nessa parte da tela? Eu falo, putz, eu podia melhorar aqui, mas tem pouco tempo, tal. E eu queria saber que outros devs, vocês sentem essa autocrítica também, vocês fazem constantemente isso? E também o vice-versa é verdadeiro, tipo, os designers fazem a crítica, tipo, nossa, o dev vai ter dificuldade em fazer a tela, ele vai ter dificuldade de fazer as transições da tela, ele vai ter pouco tempo. Pode ser. Eu
Pessoal, é isso, agora você fica até melhor. Oi. Na real, você faz o que você quiser, né? Se você quer aprender código, você vai fazer o que você gosta de aprender código. Então, se você não quer, você não precisa fazer. Mas uma coisa que é importante, que eu acho que conecta com o que vocês estão falando, é que UX design é muito mais do que um perfil. Eu sou contra UX ser um perfil. UX é uma disciplina. E é uma disciplina que, na real, tem que estar na mão de todos da empresa. Então, um desenvolvedor, ele também deve olhar para a experiência do usuário. É responsabilidade dele também. O cara de negócios também tem que olhar para a experiência do usuário. Todos têm que saber a importância da experiência do usuário, porque senão não vão fazer parte da transformação digital. Então é importantíssimo que o UX Design, como disciplina, esteja em toda a empresa. E onde entra o design? Em disseminar esse conhecimento e abrir mão de ser só dele. Ele tem que compartilhar para todo mundo. Então, o trabalho que a gente faz é pegar o desenvolvedor que tem dúvidas sobre a experiência do usuário e questionar e ensinar ele a entender sobre a experiência do usuário. Então, o UX tem que ser para todo mundo. Então, você é um UX também. Talvez não design, mas é UX. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com essa compreensão sobre a disciplina e a importância dela. Porque isso vai também facilitar o seu trabalho. Esse é o ponto. Vai ficar muito mais fácil para você. Vai otimizar passos, vai reduzir horas e vai diminuir o custo para a empresa. Então, você vê como que é um ciclo muito maior, ecossistema, que a gente tem que começar a adquirir esse tipo de cultura e cabeça. Boa. Cara, fica aqui, vamos fazer outra pergunta. Gostou? Bom, você comentou que lá vocês têm basicamente o UX designer e o UI designer. Dentro do time de UX designer, todos os designers eles têm ou tem, por exemplo, o cara que é mais de pesquisa, o cara que é mais de prototipação baixa, o cara que é mais de, poxa, faz um XD, ou um Vision, um Figma, sei lá. Pega a Como chave que é na dentro coisa, de então. UX os perfis? Pode ir lá. Se puder falar, né? Claro. Tá na minha mesa. Nós conseguimos segmentar os perfis por especialidade. Então, eu tenho UX Research, eu tenho UX Writing, eu tenho todos esses perfis que são maravilhosos, que toda empresa gostaria de ter, e que todos os designers gostariam de ser. Então, hoje conseguimos se especializar os perfis. Mas dentro de um time de UX, além de ter especialidades, e são os especialistas, eles levam o nome de especialista também. Eu tenho UX designers do dia a dia que geram assets que têm também suas especialidades, suas micro-especialidades. Então, por exemplo, eu tenho profissionais que são muito bons em discussões de negócios. Eu tenho um cara que é muito mais retraído, que não se comunica tanto. Então, eu tenho que saber respeitar essas especialidades também, colocando o cara que fala mais de negócio para falar mais de negócio, e o cara que trabalha com fone de ouvido isolado, ok, eu respeito isso até um certo limite. E eu tenho
vem, provavelmente na última terça-feira do mês, é isso, Rafa? É sempre na última terça do mês? Acho que é isso. Então já sempre desde. Depois a gente manda na comunidade, não dava certinho, mas provavelmente vai ser na última terça do mês e literalmente, certo? Certo. Então, beleza, gente, obrigado de novo. Agora vamos para os sorteios. Bem 5, por isso que a gente tem que fazer o check-in. Alguém não fez o check-in? Última chance. Ou fique sem prêmio. Ou fique sem prêmio. Pessoal, tem uma funcionalidade o Gabriel também sugeriu da gente ligar o Find Nearby do LinkedIn. Mostra as pessoas que estão por aqui, que é o novo cartão de visita. Hoje em dia, quem quiser trocar cartão de visita também, eu sou digital. É uma loja legal também. Edu, você vai fazer o sorteio? Beleza. É muito tempo, Rafa. Muito tempo. Mais um comentário que eu queria fazer assim, a gente tem bastante front, pessoal de outras áreas aqui, e eu acho muito legal prestigiar os eventos de front também. Eu acho que é legal ver outras pessoas de outras áreas vindo. Esse fim de semana teve lá um foco tecnológico que o GPS, uma edição do Rocket com o GPS e o pessoal do Sul, o Jadson, a aula que tem com a galera, né? Eu acho legal, tipo, buscar referências para você ser um designer melhor e buscar referências para você ser um designer diferente também, né? Para você não ser só mais um. Então é legal procurar. É bem bacana. Um curso de business, um curso de alguma tecnologia, ferramenta. Estava até comentando aqui no 10 do ano passado, o Rodrigo até comentou que chegou até fazer curso de teatro para se comunicar melhor, se expressar melhor. Tudo isso você faz, né? Enganar as pessoas. Eu também assisti bastante Seinfeld, né? Para ter o timing dos finais, né? Punchlines, né? Parece ser criativo. Oi? Não parece. Parece? Não parece mesmo. Mas eu queria. Como que está o mercado? Boa, putz, eu não sei dizer, acho que eu sou a pessoa mais indicada. Marcos, você quer ajudar aqui, cara? Como que está o mercado de UX do seu carro? Já falou. Já falou, é. Eu acho que tem mais vagas do que antes, sinceramente. Eu já vi pelo menos 2 em 3 como que tem tudo isso de gente aqui? Essa é a pergunta que eu acho que ainda, está falando mais que generalista, a galera coloca o X na descrição, mas ainda tem perfusão. Tem um cara que vai fazer o Y, que vai fazer o X, que vai fazer tudo assim, né? Sim. Mas tem, só aparece, principalmente as empresas de produtos, assim, tipo a Gamers, a Helpay. A Gamers está com vaga, né? Só que assim, tem uma GFT também. GFT, a FIT está, cara. Inclusive o Bruno, que era o time dele, que estava comigo aqui, já foi. Agora fala quem precisa de emprego, levanta a mão. Quem que ainda não trabalha com você? Eu vou dar uma pergunta. hoje uma pergunta meio discreta, mas eu acho que é necessária. Não, brincadeira. O cara que está iniciando hoje nesse segmento, eu conhece um pouquinho de cara. Qual que é o custo hoje de uma pessoa dessa dentro de uma organização? Cara, depende muito da organização. O salário. É. Não no Itaú, tipo assim.
a gente esbarra num tal de Setúbal. Mas a pesquisa da Saiba Mais, que eles apresentaram no UXConf, que eles fazem um panorama de UX no Brasil. O que é legal que é um panorama brasileiro, né? O salário de um júnior entrante, ele vai de R$ 1.500 a R$ 3.000, né? Fica dentro dessa faixa, que é até grande pra caramba. Ele tem uma intersecção com estagiários. Tem estagiários que ganham a mesma coisa. Tem júnior que ganha menos que estagiário, às vezes por causa dos impostos. Mas entra em 1.500 e vai mais ou menos até uns 3.000, o júnior. Aí, pleno, a gente consegue encontrar 3 a 8. É enorme o negócio, o salário, né? Do pleno. E sênior começa ali em 6.000 mais ou menos e pode chegar até 12.000. Estado de São Paulo. Chegou a hora do sorteio? Chegou. Acho que chegou. Não. A gente vai tentar fazer a mesma coisa que a gente fez no meetup anterior. A gente tem uma planilhinha aqui com as pessoas que fizeram o check-in. A gente tem 53 pessoas. Vou dar um zoom aqui, Brits. Vamos lá. Aí, o que a gente está fazendo, né? Então, tem aqui. Esse não vai valer, tá? Então, aperta aqui no generate, pega o número, vai na planilha e vê a pessoa. Beleza? Agora vamos falar para ele. Bom, o primeiro sorteio que a gente vai fazer. Com o apoio do TEAR aqui, o Edu. O primeiro sorteio vai ser um mês com estação de trabalho flexível e ilimitada aqui no TEAR. Quer falar um pouquinho? É isso aí. Então, quem quiser conhecer o TEAR depois, bater um papo com o Edu, conhecer as instalações, tá bem bacana o TEAR. E vamos ao sorteio. Vamos lá. 24. Vamos lá, 24, Jéssica Mato. Essa aqui. Aê! Tirar uma foto para vocês, que legal. Quer vir tirar uma foto aqui? Depois? Tá bom. Boa. Vamos ao próximo sorteio. O próximo sorteio vai levar uma agenda aqui da Eduz, uma canetinha bem maneira. Vamos 25. Acho que não tem errado, eu desisti, mano. Já era. É a Juliana de Jéssica Soriano. Outra Jéssica. Aê! Depois a gente bate a fotinha. Jéssica, levanta a mão, Jéssica. Aê! Acabaram as Jéssicas. Boa notícia. Lucas Fonseca. E daí? Foi embora. Esqueci de falar. O próximo é uma canequinha da Eduz, que ela é bem legal. Meio temática Game of Thrones, assim, é bem massa. Bom, o Lucas perdeu, vamos para o próximo sorteado. 36, né? 48. Esse foi onde, hein? 48. Rodolfo Galo. Perdeu também. 10. Rodou bastante agora o peão do novo. Carla Anunciado. E a última canequinha da Eduz. 37. Parece bingo, né? 37. Bingo. Marlon. Acho que acabou. Acabou as brindes, mas o próximo a gente faz mais. Quem ganhou? Alguém aqui na frente para a gente tirar uma fotinha? Por favor. É seu celular? É. Quase caiu. Eu vi. E não fui eu. Só pra constar.
você usar a estação do... De estação ilimitada. Valeu, gente. Vamos continuar o networking. Eu não sei o ali que fazer fora. com isso, meu Deus. Um abraço, até a próxima edição, gente. Obrigado. Bom, você pode dar pra alguém que você conhece. Tá bom? Um mês, quanto que é um mês? Um mês dá R$490. Ah, Equivalente a 490 reais. Redes sociais de forma simultânea. Ela é própria para fazer live. É o seguinte, isso daqui é o que está aparecendo na transmissão. Aí eu quero, por exemplo, botar um frame aqui, ó. Aí, ó, o que vai transmitir é um close nosso. Aí eu posso ter inclusive um piloto aqui com várias câmeras. Então a sensação você fica brincando. A sensação do cara que tá vendo parece que você tá dentro de um estúdio com umas 7, 8 câmeras. É uma transmissão. Uma porque transmissão ele, real do negócio. O que ele faz? Ele grava 4K, só que o Facebook, eles têm limitação de Full HD. Então ele pega um quadro 4K e divide em 9 pedaços. E são 9 takes Full HD que você pode transmitir. Isso. E aí depois eu te entrego a gravação da palestra inteira em 4K, só que daí é o quadro aberto. Tudo, então, resumindo. Exatamente. E eu posso ir transmitindo e gravar também. Transmitir e gravar. Quanto custa? A gente aluga por R$50 a hora. É baratinho. Uma câmera que custa 6 pau.